Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar uma história muito engraçada que aconteceu comigo. Na verdade aconteceu em janeiro, mas caiu a ficha da história só agora. Porque nem sempre a gente tá atenta, né, pra entender e pra compreender as lições que acontecem com a gente. Eu tenho uma super amiga, muito querida, que foi morar na Austrália. E então ela já estava morando na Austrália há 1 ano, né? Ela vai ficar no total 5 anos, ou talvez para sempre, né? Enfim, quem sabe. E depois de 1 ano ela voltou para o Brasil de férias, né? E então uma das coisas que a gente fez foi preparar um final de semana, que era uma maneira assim de passar, né, um final de semana numa chácara onde todos nós pudéssemos conviver por bastante tempo para tentar conseguir matar a saudade, né? E assim, eu como uma pessoa pouco rural, vamos dizer assim, eu tenho, assim, eu não sou muito fã de insetos. Não fiquem chocados com essa história, gente, não me julguem por isso. Mas, e aí o que aconteceu foi que na hora de dormir, né, 2 das meninas, elas ficaram contando muitas histórias de espírito, fantasma, enfim, e elas estavam com medo dessas histórias. E então, nossa, depois que já começou, né, mas eu vou arrumar a câmera aqui pra vocês. E elas estavam com medo dessas histórias de espíritos. Então, na hora de dormir, a gente fez o seguinte, a gente colocou 2 colchões de casal e nós estávamos, né, assim, tinha muito mais pessoas que tinham mais maturidade, dormiam todo mundo, cada um no seu canto, né? Mas nós, assim, as 4 meninas, nós colocamos os colchões, assim, 2 colchões de casal, um do lado do outro, né? E então tinha 4 meninas dormindo ali naqueles colchões e eu tava no colchão da ponta, né? Tipo, a super corajosa que vai proteger a trupe, né? E, enfim, essa minha amiga que mora na Austrália, ela tem terror noturno. Então, a gente já estava todo mundo dormindo e já tinha acontecido um incidente com inseto. Logo que a gente deitou, a gente tirou o inseto, enfim. Mas aí a gente estava todo mundo dormindo e de repente ela deu um grito, né? Então ela estava deitada, ela e sentou. Então assim, tem aquele momento, né? Aquele momento coração tutu 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 tutu. E a minha reação, né, foi pegar e passar a mão assim no braço dela, né? Deitada mesmo, de olho fechado, só passar a mão assim no braço dela. E a minha amiga que estava do lado dela era justamente aquela que estava contando as histórias de fantasma e por isso ela estava no meio, né? E então ela ficou muito assustada e a reação dela era tentar acalmar a outra, mas de uma maneira muito exaltada, né? Porque ela estava com medo, então ela começou: ai, meu Deus, calma, tá tudo bem, respira, tá tudo bem e tal. E bom, na hora passou batido aquele negócio, né? Todo mundo dormiu, tava com sono, dormiu de novo, né? Ah, e na hora que eu tava passando a mão, assim, no braço da outra, essa minha amiga, a que foi tentar acalmar, né? A que teve o terror noturno, ela encostou na minha mão e ela ficou mais assustada ainda, porque ela não entendeu de onde estava vindo aquela mão, né? É um absurdo, né? Quando a gente tá dormindo, nossa imaginação é incrível, né? Mas enfim, aí no dia seguinte, quando acordou, né, e a gente tava lembrando de como foi a noite, e aí a gente disse assim, eu falei, nossa, e o que foi aquilo à noite, né? Uma grita e a outra tenta acalmar e fica, ai, meu Deus, Debbie, minha filha, fica calma, né? Respira, não sei o que, mais nervosa do que a outra, né? E aí, isso é legal, gente, assim, durante um ritual com a ayahuasca, quando a gente expande a consciência, a gente começa a entender algumas coisas, assim, e por isso o entendimento veio só 3 meses depois, né? Mas aí eu tava ali e essa cena me veio à mente, né? Com a consciência expandida e de repente a cena se expandiu. Depois disso, eu vi essa minha amiga, né? Pegando assim uma almofada e batendo, mas outra, calma, não sei o que, tá tudo bem, não sei o que, fica quieta. E aí, na minha vivência, né, que é como a gente chama essas visões que a gente tem durante a ayahuasca, eu vi ela pegando um lança-chama, sabe, fazendo e querendo, tipo assim, exterminar aquela fonte do terror, ou que ela imaginava como fonte do terror. E eu sei que parece assim um pouco exagerado, na hora me deu crises infinitas de riso, assim, né? Porque, mas no fundo, gente, o que é
impressionante, talvez triste, talvez assustador, eu não sei, mas é que essa é a maneira com que a gente lida com as pessoas, lida com os ditos, assim, com os nossos ditos problemas, né? A gente quer eliminar imediatamente, assim, preferencialmente a gente pegaria o lança-chamas e queimaria o primeiro que irrita a gente, pisa no calo. Então é a nossa famosa projeção, né? A gente não percebe o quão, como que eu posso dizer, o quão predisposto nós estamos para a guerra. É incrível isso, porque como a gente não consegue lidar com a emoção que surge dentro da gente, a gente acredita fortemente que precisa eliminar isso do lado de fora, né? E dessa maneira, assim, é a maneira como a gente vive. Então, assim, muito engraçado a princípio, mas trouxe essa, assim, essa grande lição pra gente perceber, entender, né? Eu não sei se você assistiu aí o vídeo anterior, onde eu falava da história das duas macaquinhas, né? Então são dois contrastes ali, né? Uma tão preparada para amar, para, né, espalhar o amor, e aí a outra história, né? Aquela coisa do vamos matar, né? Eu assisti esses dias uma palestra da Márcia Baja, onde ela falava da meditação, falava que a gente não tem maturidade, né? Então a gente começa a meditar e tal, e ai, né? Ai, nossa, tô meditando, sou zen e tal. E aí de repente passa um gato e mia super alto, e aí a gente quer matar o gato, né? Porque a gente não entende, né, essa não existência da dualidade, ou seja, algo que está acontecendo fora de mim. Aí você pode me dizer, mas como assim não está acontecendo fora de mim, né? A menina gritou mesmo à noite, ou o gato miou mesmo ali do lado de fora, sim, mas a maneira como eu percebo isso como sendo um ataque, uma ofensa ao meu controle que eu tenho, da maneira como eu vejo o mundo e como eu quero controlar o mundo, né? Essa interpretação é só minha, e nesse sentido, assim, não existe dualidade, não existe objeto observado separado daquele que observa, né? E esses dias alguém me chamou a atenção para uma música do Robbie Williams que se chama Feel, depois vocês podem ver a letra, que diz que ele fala assim: eu vou lá e me sento com Deus e ele simplesmente ri dos meus planos, né? Então, assim, uma vez eu pensei nisso, assim, imagina se Deus, né, ouvisse os nossos planos para nossa vida, ele ia rachar o bico, assim, achar muito engraçado. Falei, meu, como que você consegue imaginar isso, imaginar que isso é importante para sua vida, né? Então essa nossa tendência, essa nossa necessidade de brincar de Deus e querer controlar todas as circunstâncias, todas as variáveis. Então, de certa forma, a gente está aí com lança-chamas sempre a postos para queimar, carbonizar, morra todo mundo que atrapalha, entre aspas, os nossos planos, né? Então eu só queria trazer essa reflexão para vocês, gente. Super, super obrigada por serem essas pessoas que ouvem isso que eu tenho aqui para compartilhar. Até o próximo vídeo e namastê.